Agora, mais recentemente, nós vemos, no final da década de 70, começo da década de 80, nós vemos algumas alterações sociais muito importantes. No campo da tecnologia, nós assistimos à invenção do microprocessador, que possibilitou a computação doméstica, que possibilitou o microprocessamento, o computador doméstico, o celular, a internet, e toda a sociedade ficou mais rápida, todos os processos empresariais ficaram mais rápidos. Nós podemos dizer que, apesar de, em tese, ninguém conseguir citar um momento de inicial para a globalização, mas na década de 70, década de 80, ela se acelerou muito, muito mesmo. Especialmente por conta da comunicação eletrônica muito acelerada que passou a existir. Então, na década de 70, nós também tivemos a questão do choque do petróleo, ou seja, o nível dos preços do petróleo explodiram, tudo que passou a ser mais caro, o dinheiro passou a ser mais escasso. Passou a ser mais difícil financiar os déficits estatais mediante aumento de impostos. É só começar a falar em aumento de imposto que nós começamos, a sociedade a falar, meu amigo, pode esquecer. Hoje não dá. Hoje a nossa sociedade ela já está madura o suficiente para a gente não aceitar mais simplesmente a cobertura desses déficits por conta do aumento de impostos. Nós costumamos dizer que o Brasil hoje, nós temos impostos de primeiro mundo, mas nós temos serviços públicos de terceiro mundo. Se vocês tiverem a curiosidade de entrar num site de internet, procurem pelo Impostômetro. É um site de um conselho de contabilistas, eu não me lembro se é do Paraná, se é de São Paulo, em que eles fazem uma estimativa da arrecadação federal com base nos impostos. E eles fazem uma série de questionamentos grandes, né, com relação a isso. Uma pesquisa que eles conduziram, não é uma pesquisa científica, é uma pesquisa técnica, profissional, mas não é com o rigor científico que nós estamos acostumados na academia. Mas eles costumam dizer que aqui no Brasil, nós trabalhamos em torno de 3 a 4 meses trabalhando para o governo, e depois nós trabalhamos outros 3 a 4 meses para pagar aquilo que o governo deveria fazer e não faz. Como, por exemplo, educação particular, como assistência de saúde, como seguro para automóvel, seguro para residência, e uma série de outras coisas. Ou seja, muitas pessoas, ao não concordar com o nível de educação pública que nós temos aqui no Brasil, pagam a educação particular. Para não acessar ao Sistema Único de Saúde, resolve pagar a saúde particular. Ou seja, então, 3 a 4 meses, né, para pagar os impostos e mais 3 a 4 meses para pagar aquilo que nós, em tese, já pagamos. O triste é que o restante do ano que sobra é o que o país de fato, aquilo que a população de fato acaba enriquecendo com base no seu esforço. Então essa que é a questão. Se você for para um país como o Canadá, por exemplo, em que os impostos são em torno de 50%, mas as pessoas não gastam mais um centavo para a educação particular, nem para a saúde particular, nem para tantas outras coisas. O que vale a pena, né? Os nossos impostos em torno de 30% a 35% e mais 30% para pagarmos por aquilo, ou pagar 50% e não pagar mais nenhum centavo. E aí dos 30% aí já era imposto indireto, né? E ainda tem a questão dos impostos indiretos, né? Correto.